Motorista é rendido e tem o carro levado pelos criminosos. Ele pegou o veículo emprestado para levar a sobrinha ao hospital. Mulher suspeita de matar vigilante queimada em Vila Velha tentou incriminar as próprias irmãs. Pensou que elas passavam informações para a polícia. 3 de cada 10 brasileiros culpam as mulheres pelo abuso sexual que elas sofrem e dizem que a roupa inadequada é justificativa para um abuso. Uma imagem impressionante. Mecânico é atropelado por trator no norte do estado. Apesar do susto, só machucou a perna. Chuva no estado não altera nível dos rios que abastecem a Grande Vitória. O racionamento começa amanhã e a procura por água mineral aumentou. Preso suspeito de roubar caminhões e manter funcionários de empresa reféns em Vila Velha. As mãos que serviam ao tráfico agora colhem o bem. Adolescentes infratores participam de projeto social. O objetivo é evitar que eles voltem a cometer crimes. E cuidado ao compartilhar maquiagem. Os problemas vão desde uma simples alergia a até herpes. Você vai ver também o que fazer para evitar a contaminação. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Motorista é rendido e tem o carro levado por criminosos. E ao divulgar a foto e a placa do veículo, na tentativa de recuperá-lo, outros suspeitos tentaram aplicar um golpe. Ele teve uma arma apontada para a cabeça às 7h30 da manhã. O crime aconteceu bem nesse trecho da BR-262 em Cariacica, que é um dos mais movimentados. A vítima, de 30 anos, tinha acabado de pegar esse carro emprestado com uma amiga para levar a sobrinha no hospital quando o bandido chegou. Ele me abordou com a arma na cabeça, uma pistola, e pediu para que eu entregasse o veículo. Agressivo, me chamando de louco, você tá maluco, desce do carro. E ele portava uniformes de empresa, né? Ele estava com uma roupa de prestador de serviço. A polícia veio rápido, mas não conseguiu evitar a fuga do criminoso, que seguiu sentido Campo Grande. A dona do carro está fazendo de tudo para encontrar o veículo. Ela está espalhando esse panfleto pelas ruas que tem a foto do carro, a placa e o telefone dela. Mas até nisso tem gente se aproveitando. Os golpistas ligaram porque com certeza viram a nossa divulgação no Facebook, WhatsApp, tem muita gente ajudando a gente a divulgar. E aí aproveitaram da situação pedindo que a gente depositasse um dinheiro na lotérica e quando confirmassem o depósito iriam devolver o carro. E a gente percebeu que, e até por orientação da polícia, a gente ficou sabendo desse golpe que está acontecendo, né? Então a gente não cedeu. Aqui no Espírito Santo, em agosto do ano passado, 467 veículos foram furtados ou roubados. Mas em agosto desse ano esse número aumentou, viu, para 691 veículos. E segundo a polícia, em boa parte dos casos, os bandidos usam o veículo roubado para curtir o fim de semana ou então para praticar outros crimes. Os suspeitos, eles vão lá, subtraem veículo, seja para curtir com a galera, passam o fim de semana, aproveitam-se ali do carro e depois acabam abandonando. Há uma pequena parcela também que é utilizada para fazer um transporte de drogas, armas de um ponto a outro, ou até mesmo são veículos que são roubados por uma associação criminosa para tentar praticar algum tipo de ataque, algum tipo de represália contra outros grupos rivais aí. O nosso percentual hoje no estado do Espírito Santo ele varia entre 65% a 85% de recuperação dos veículos subtraídos em todo o estado do Espírito Santo. Com esses índices nós conseguimos ficar entre os 3 melhores estados do país em número de recuperação de veículos. E é com base nesse índice de recuperação que a proprietária do carro sonha em ter o veículo de volta. Se por acaso ver o carro, né, circulando, nos ajudar a informar a polícia, nos ligar e informar realmente, né, sem ser golpe, mas a gente tem contado muito com a solidariedade das pessoas e tem esperança de que ainda apareça. Quem souber a localização do carro, ligue para a Polícia Militar 190. Estudo mostra que 3 de cada 10 pessoas acreditam que mulheres vítimas de estupro são culpadas pelo abuso. Quem atende todos os dias as vítimas afirma: essa é uma visão machista e totalmente equivocada.
Mais de 1/3 da população brasileira acredita que mulheres vítimas de estupro são culpadas pelo abuso. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, 42% dos homens entrevistados e 32% das mulheres têm a mesma opinião. E cerca de 30% do público geral acredita que mulheres que usam roupas provocativas não têm o direito de reclamar. O resultado da pesquisa não surpreende essa delegada especializada em crimes contra as mulheres. A gente vive ainda numa sociedade extremamente machista. Então, esse sentimento de a mulher como objeto de desejo ou de satisfação sexual do homem ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, às vezes, o homem coisifica a mulher e, com isso, ele acha que ele pode determinar o comportamento dela, a vontade dela, a maneira dela se vestir, e se utiliza desse argumento para achar que é viável que a mulher sofra algum tipo de violência sexual por causa disso. Nós fomos às ruas e o resultado da pesquisa provocou indignação em algumas pessoas, independente do sexo. Pode ser até nu na rua, que ninguém tem o direito de te encostar a mão. Coisa horrível, as pessoas que pensam dessa maneira. Tá doido, inclusive a própria mulher falando isso, absurdo. Não importa a roupa que ela está usando, jamais um cara pode pensar numa situação dessa. As pesquisas apontam também que as pessoas mais novas têm um pensamento diferente. Elas tendem a não culpar as vítimas, enquanto 44% da população idosa acredita que mulheres que usam roupas provocativas não têm o direito de reclamar caso sejam estupradas. E não foi difícil encontrar pessoas nessa faixa etária que pensam exatamente dessa maneira. Uma mulher vestida inadequadamente pode ser estuprada? Pode, com certeza, porque ela tá mostrando, ela tá chamando a atenção disso aí. Eu acho que a mulher deveria se vestir mais, se tampar mais. Hoje ela só anda tudo pelada. A delegada conta que os casos diários que chegam à especializada de atendimento à mulher são a prova de que esse tipo de pensamento é o resultado de uma cultura extremamente machista. De acordo com a experiência dela, os estupradores precisam apenas de uma oportunidade para executar um plano já elaborado anteriormente. São mulheres que estão saindo cedo para ir trabalhar, são mulheres que às vezes estão voltando também do trabalho tarde ou de uma faculdade e estão às vezes num lugar deserto, escuro, e eles se aproveitam dessa facilidade para poder cometer o delito. Voltemos ao século passado. Por lá, no mofo das ideias machistas, repousa a senhora culpa, a provável causadora do resultado dessa pesquisa. A senhora culpa não permite escolhas. Ela é opressora, taxativa, não aceita contestação. Mulheres nada podem, mulheres devem tudo. Enquanto a cultura herdada de gerações não mudar, saia curta será desculpa para estupro. Estupro praticado por homens de mentes nuas, se vestem de machões, mas estão pelados de respeito e dignidade. Aumenta a procura por água mineral na Grande Vitória. É a preocupação do capixaba com o racionamento que começa amanhã. Não dá para passar roupa sem água, né? E lavar então nem se fala, vai aquele monte de água mesmo. A lavanderia do Aderval tá cheia de serviço, mas com essa história de racionamento que começa nessa semana, ele já tá de cabelo em pé. A gente vê aqui, né, Aderval, que a lavanderia tá abarrotada de serviço, mas tudo precisa de água, né? Como é que vocês estão fazendo? Nós realmente estamos tomando algumas atitudes para que isso não ocorra um maior gasto de água, para que a gente possa estar fazendo economias necessárias. Isso é uma política já da empresa, antes mesmo dessa situação que o Estado se encontra, né? Não tem jeito não. Todo mundo na Grande Vitória vai ficar pelo menos um dia sem água. Aí tem que se adaptar, né? Dançar conforme a música. Os nossos equipamentos são equipamentos extremamente modernos, né? Hoje um equipamento industrial desse aqui, ele tem uma economia, gera em torno de 60% de equipamentos mais antigos. A gente consegue trabalhar bastante com essa tecnologia e fazendo com que o consumo de água diminua. Agora, para o Marcelo, que tem uma distribuidora de água mineral em Vitória, a demanda aumentou, viu? E muito. A demanda vai aumentar porque tem uma parte da população que está começando a ficar apavorada. Eles estão muito preocupados
na falta de água mineral para o consumo. O Marcelo vende por semana 2 caminhões desse com 520 galões de 20 litros cada um. Tá certo que por hora a demanda dele está aumentando, mas a grande preocupação é a possibilidade de seca no futuro. Pois é, e se um dia a fonte secar de vez, ele já tem uma estratégia. Uma espécie de plano B. A gente tem que ir buscar água fora, Rio de Janeiro. Isso vai acontecer o quê? Vai aumentar o custo do produto. Porque, como tudo no nosso país, é o frete que encarece o produto. Mas, pensando bem, o ideal mesmo é... Torcer para chover, bastante, que é o que a gente precisa, de bastante água. Pois é, o racionamento já começa amanhã. Confira se seu bairro ficará sem abastecimento. Do meio-dia de quinta ao meio-dia de sexta, Jardim Limoeiro, Novo Horizonte, Santa Luzia, Balneário Carapebus, Bicanga, Camará, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Guaraciaba, Jardim Limoeiro, Lagoa de Carapebus, Praia de Carapebus, São Diogo 1 e 2, São Geraldo, Jacuí, Alphaville, Presídio Queimados e Tins, Terminal Intermodal. Nova Rosa da Penha, Contorno, Vila Cajueiro, Nova Rosa da Penha, Nova Esperança e Padre Matias. Pedreiras, Santo André, Bela Vista, Conduza, Estrelinha, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ianguetá, Nova Palestina, Redenção, Santos Reis, São Pedro, Universitário. Castelo Branco, Vale Esperança, Valparaíso, Boa Sorte, Castelo Branco, Vista Mar, Bandeirantes, Bela Aurora, Sotelândia, Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Bela Vista, Rio Marinho, Jardim de Alá. Argolas, São Torquato, Sagrada Família, Paú, Chácara do Conde, Argolas. Alvorada, Jardim Botânico, Alzira Ramos, Caçaroca, Jardim de Alá, Jardim Botânico, Morada Betânia e Vista Linda. Mecânico é atropelado por trator no norte do estado. Olha, a imagem é impressionante. O mecânico de 60 anos mexe no painel do trator. De repente, o veículo começa a andar e a roda passa por cima dele. O homem que está por perto entra em desespero. Outros funcionários correm assustados e se aproximam para ajudar. O acidente aconteceu em Boa Esperança, no norte do estado. O mecânico foi socorrido por familiares, engessou uma das pernas e passa bem. A mulher suspeita de matar uma vigilante queimada em Vila Velha usava nome falso e fazia ameaças. O resultado das investigações foi divulgado pela manhã. A Polícia Civil sabe exatamente como a vigilante Sônia Almeida Santana, de 52 anos, foi assassinada e também a participação de cada envolvido no crime. A investigada Maria, que também usava o nome falso de Sandra, efetivamente, junto com a participação de um adolescente, ateou fogo contra a vítima Sônia e posteriormente empreendeu fuga. A vigilante foi morta no começo do mês passado em São Torquato, Vila Velha. A suspeita Maria Pereira dos Santos usava nome falso. Ela tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Segundo a polícia, as duas discutiram e em seguida a suspeita foi até a casa da vigilante, junto com uma adolescente de 16 anos. As duas incendiaram a casa e trancaram o portão. A vigilante teve 90% do corpo queimado. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu 10 dias depois. A investigação também descobriu que Maria tentou incriminar a própria irmã. Suspeitava que ela estava passando informações para a polícia. Elas montaram uma história, acusando a irmã da Maria do crime. E essa trama toda ficou comprovada por meio, primeiro, das contradições nos depoimentos dela e dos demais elementos de investigações nos autos. E com relação à motivação, o que houve efetivamente foi uma discussão entre elas. Maria foi presa no final do mês passado em Minas Gerais. A adolescente que participou do crime com ela também foi apreendida. O genro de Maria, Jackson Ferreira de Oliveira, foi preso no mesmo dia. Ele é acusado de atirar na casa de uma das irmãs da suspeita. O genro dela, conhecido como Jaquinha, efetivamente por volta do dia 11 de agosto,
vai até a casa da irmã de Maria, chamada Bruna, e lá desfere diversos disparos de arma de fogo, né, em direção à residência, onde dormiam a Bruna, o marido dela e um filho dela de 1 ano e 6 meses. Os suspeitos foram autuados e encaminhados para unidades prisionais.